No vídeo de hoje vamos trazer uma análise completa do último estudo sobre geração distribuída remota publicado pela Greener. Quer saber quais são os principais insights e perspectivas para 2024? Meu nome é Lincoln, nós somos a Vatio e viemos trazer o melhor deste conteúdo para você. Bom, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar aí a respeito do último estudo sobre o mercado de geração distribuída remota, que foi publicado pela Greener agora no mês de novembro de 2023. E é um estudo, né, que faz um overview bem legal em diversos aspectos de tudo que está acontecendo no ponto de vista tanto do mercado de alto consumo remoto, quanto também no mercado de geração compartilhada. Então, a Greener é uma empresa de pesquisa e consultoria, né? Eles publicam diferentes estudos sobre o mercado de geração distribuída aqui no Brasil, e esse é um estudo específico que eles fazem anualmente, né? E lançaram esse último estudo agora, no mês passado. Então, bom, né, a gente vai estar, o estudo ele trata aí de três pilares principais, né? Ele tem toda uma visão mercadológica de como está funcionando todo o pipe de desenvolvimento de usinas, o que os players, né, que são tanto geradores quanto gestores, estão se desenvolvendo em termos de modelos de negócio. O estudo também traz um aspecto mais regulatório, né, de colocar um pouco da linha do tempo, do momento que os projetos estão e o que mais ou menos a gente tem de perspectiva regulatória, cada um dos modelos, né, tanto para o alto consumo remoto quanto geração compartilhada, e aí se tratando principalmente de GD1, GD2 e GD3, né? E por final, né, o estudo também faz uma análise bem completa em termos de rentabilidade, né, de atratividade, comparando aí principalmente quem está na regra de transição, diferentes cenários, né, pós 2029, 2031 ali, dependendo da linha de corte de cada conexão. Então eles fizeram esses cenários comparativos, tanto para o alto consumo remoto quanto para compartilhada. Então acho que para quem quer se aprofundar um pouco mais e entender dinâmica, até do ponto de vista de atratividade, eu acho que vale a pena a leitura. É um estudo bem completo aí, com um pouco mais de 70 páginas, tá? Então, bom, no vídeo de hoje a gente vai focar um pouco mais nas questões mercadológicas. Então a gente vai fazer uma análise aqui de alguns pontos principais do estudo, principalmente daquilo que se trata de dados aferidos, né, com os players do mercado, para a gente entender um pouquinho realmente daquela dinâmica que está acontecendo, qual que é a nossa expectativa aí em termos de tendência para o próximo ano, né, para 2024, um pouco do funil aí dos projetos de GD2 e GD3, então vamos tentar entender um pouco dessa perspectiva, principalmente para esses próximos 2 anos aí que vem à frente, tá bem? Então, bom, pessoal, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Então a ideia aqui, eu vou trazer alguns slides do estudo, tá? Vou comentar alguns pontos sobre eles e, enfim, para quem tiver realmente curiosidade e quiser acessar o estudo por completo, é só acessar aqui na descrição do nosso vídeo, a gente vai deixar o link para vocês conseguirem fazer o download desse material também, tá bom? Então, bom, pessoal, o estudo se trata aí basicamente do mercado de geração distribuída remota, então ele abraça tanto o alto consumo remoto quanto a geração distribuída compartilhada, tá? Dando um aspecto aí bem atual daquilo que a gente tem já em operação e daquilo que está realmente em construção ou desenvolvimento, né? Então tendo uma visão mais ampla aí de todo o funil dessa cadeia de projetos, tá? E aí eles trouxeram aqui alguns highlights, né, que eu acho que são interessantes, 4 highlights principais. Acho que para quem já segue aqui o nosso canal e acompanha nossos vídeos, vão conseguir entender também outros insights que a gente já deu em outros vídeos, principalmente do ponto de vista aí dos projetos da GD2, né? Muito que a gente falou sobre rentabilidade, mudança da tarifa compensável, enfim, é um dos pontos aí que o estudo também trata com bastante cautela, tá? Então, bom, o que eles trazem de highlights, né? Primeiro que a gente tem aí mais de 4 GB de usina que já estão em operação ou construção, né? Então isso foi praticamente aí quase que dobramos o volume de projetos que a gente tinha comparado ao ano passado. Então mostra-se, né, o volume de novos players entrando, né, novos projetos, né, mostrando aí como um braço realmente da geração distribuída, um braço muito forte em termos de projetos e negócios, né? E, bom, é um mercado aí somente com aquilo que tem em pipe, né, em termos de novos investimentos, novas implementações, né, ou seja, desenvolvimento. Então, tirando tudo aquilo que a gente comentou ali de operação e construção,
tem mais 3 GB, né? Ou seja, quase que um novo crescimento aí de 75%, 80% da base, né, estimada. Então é um investimento esperado para os próximos 2 anos, fora aquilo que já está sendo feito, né, de pelo menos mais de 10 bilhões de reais. Né? Então é um mercado que realmente vai movimentar aí, bem nos próximos 2 anos. E aí a gente tem um ponto bem importante aqui que a gente vai se aprofundar muito, que é com relação ao avanço da geração distribuída compartilhada, né? Então principalmente o varejo, né, bem pulverizado, o ticket médio começando a cair, o perfil de consumidor pessoa física entrando mais nesse modelo. Então isso mostra também maturidade dos negócios que estão se desenvolvendo, né? E também conseguindo mostrar que o público que antes sempre teve uma barreira de entrada muito alta por desconhecimento, etc., né? E a gente começa a ver realmente que é uma fatia presente aí dentro das novas carteiras, tá? Então, principalmente no caso da pessoa física, ela teve um grande avanço aí em termos de penetrabilidade, tá bem? E por último aí, acho que se tratando de GD2, né, entre GD2 e GD3, então GD1 já quem tem, né, e está construindo. Raras exceções aí são projetos que ainda estão no Greenfield. Agora a gente se fala daqui para frente basicamente em GD2 e GD3, né? E o que a gente consegue analisar bem, o estudo traz isso acho que com bastante realce, é que a GD2 ela vai se manter viável a princípio, mas muito dependente das novas regras que entram aí pós esse período de transição lá para 2029, 2031. Então, tem alguns fatores, né, que nesse meio tempo podem contribuir para melhorar um pouco desse cenário lá nas novas regras, né? Mas alguns dos fatores acho que não impactam o fluxo de caixa de um projeto existente. Acho que o principal deles é com relação à tributação, os incentivos tributários. Isso acho que mexe no fluxo de caixa dos projetos que já estão de pé ou vão ficar de pé aí na GD2. Agora, no demais, né, tipo, vou construir meu projeto agora ou vou esperar? Aí a gente tem 2 drivers importantes, né, tanto a redução do CAPEX desses projetos, quanto também a redução da taxa de juros média aí que a gente vem acompanhando, a taxa Selic. Então isso são 2 fatores que podem viabilizar, melhorar a condição de viabilidade dos projetos a daqui a 1 ano, por exemplo. Então está numa condição ainda mais favorável, mesmo que eu tenha aí, digamos assim, menos tempo dentro da regra de transição, né? Então, a questão do timing desses projetos agora, de GD2, de será que agora é o melhor momento, daqui 6 meses, daqui 1 ano, eu acho que é esse shift aí é que está realmente agora em discussão e principalmente, né, como vão ficar a rentabilidade desses projetos pós 2029. Essa grande incerteza, né? Então, acho que quem está desenvolvendo o projeto GD2, a gente sabe que ele tem uma condição um pouco mais viável, mas o olhar talvez não se dê tanto para a TIR do projeto, visto que a gente não consegue projetar após 2029, né, o fluxo de caixa desse projeto. Então o objetivo talvez seja olhar realmente para o payback, entender se a gente consegue amortizar esse ativo dentro da regra conhecida, né? Então os princípios principalmente de análise econômica dos projetos da GD2 nesse meio do caminho aí de incertezas, acho que vão ser guiados também bastante por conta do payback, tá bem? Então acho que esses são os principais highlights aí para a gente se aprofundar. Então acho que de forma geral, né, eles trazem 2 públicos aqui na pesquisa, tanto a questão dos proprietários de ativos, né, geradores, quanto também a questão das empresas gestoras, né, principalmente de geração compartilhada. Então esses foram os 2 principais públicos-alvo e eu acho que eles trazem aqui já alguns insights, né, ou seja, de quem está atuando na cadeia. Poxa, você é proprietário do ativo ou você está mais para o lado de ser somente um gestor ou você faz um pouco dos 2, né? E o que a gente vê aqui é um pareto muito claro. 80% das empresas, elas tendem a ser proprietárias do ativo, ou seja, eu vou ter posse da energia que eu estou compartilhando. Não vou trabalhar somente em cima de contratos locados, visto que meu contrato em algum momento ele pode vencer, ou meu cliente, por mais que tenha multa, ele pode querer rescindir. Então, existem, né, condições que às vezes você quer, realmente você não consegue às vezes ter controle sobre a capacidade ou a performance do ativo, isso prejudica muitas vezes a gestão. Então, trabalhar com uma carteira terceira, né, é a minoria dos players hoje. Então, trabalham-se com carteiras mistas aí, praticamente meio a meio quem tem ativo, né, com quem somente trabalha com a própria carteira. Então, tem um pouquinho do mix, eu acho que é importante, né, isso diminui muitas vezes a curva de alavancagem de crescimento, a necessidade de capital que você precisa para alavancar ativo próprio, né? Então trabalhar com ativo terceiro é uma forma de você ganhar velocidade e tracionar a carteira, ganhar volume, né, de
de gestão rápido, e isso ajuda também a viabilizar custos fixos, né, muitas vezes ali da gestão. Então, o que a gente vê é justamente isso, né? Tem uma parcela muito forte aí do mercado focado em ser bem verticalizado, né? Praticamente mais de 40% da cadeia ela é verticalizada, é proprietária do ativo ali, e também trabalha um pouquinho de terceirização. Aliás, né, 40% é proprietário do ativo, 40% está ali em cima do muro, fazendo um pouquinho dos dois, né? E a gente tem uma parcela pequena ali, aproximadamente 20%, que é focado somente em gestão, que não quer ter ativos, né? Ou seja, modelo bem asset light. Então, o que a gente vê aí é realmente que as empresas tendem a ser mais asset heavy, tá? Bom, pessoal, falando um pouquinho do modelo de negócio, né? Ou seja, poxa, essas empresas elas estão indo mais para o autoconsumo remoto ou estão indo mais para compartilhada? Então, tendência aqui claramente compartilhada, né? Praticamente 92% das empresas atuam de forma única ou de forma mista com a geração compartilhada, né? Então a gente vê realmente a necessidade de um gestor de energia ter um veículo jurídico para conseguir operar realmente a gestão e compartilhamento de créditos. Então, independente de ele ter o autoconsumo dentro de casa, a maior parte, né, do que a gente vê realmente de negócios são com CPF e CNPJs diferentes, então você precisa ter um veículo que tenha mais flexibilidade operacional do ponto de vista de quem pode participar ali do seu rateio. Então, existem questões relacionadas, obviamente, à rentabilidade dos projetos na geração compartilhada versus autoconsumo remoto. Então, existe necessidade de ter carteira fechada de autoconsumo remoto? Sim, em algumas regiões ela é mais vantajosa. Mas do ponto de vista de flexibilidade operacional, a compartilhada ela é muito mais flexível, muito menos rígida, né? Então, isso também tende a facilitar o crescimento, tá bem? E aí um pouquinho relacionado à região de atuação, né, desses players, né? Então a gente tem aí principalmente quem está com usina em construção ou operação, né? Então foco aí em analisar usinas maiores ou iguais a 500 kW. Então a gente vê claramente um mercado ainda bem denso em Minas Gerais, Goiás e São Paulo, Mato Grosso também aparecendo ali com bastante força, né? E aí a gente vê onde os projetos estão sendo desenvolvidos com mais intensidade. E aí a gente vê que, poxa, São Paulo, Mato Grosso, Bahia, Ceará é onde os projetos em desenvolvimento ou estão aí em prospecção, né, estão sendo mais buscados. E aí isso a gente tem que tomar um certo cuidado, né, entendendo se esses projetos são, poxa, autoconsumo remoto ou compartilhado. Então, aqui a gente não consegue ter essa clareza dentro do estudo, se de fato, poxa, o que está apontando lá no Mato Grosso é mais o quê? Então, existe essa ressalva de que para alguns mercados, como por exemplo na própria Bahia, né, o autoconsumo remoto tende a ser mais interessante do que a geração compartilhada, por exemplo. Então, a tendência aqui do que está sendo desenvolvido de negócio na Bahia talvez seja mais voltado ao mercado de autoconsumo remoto, por exemplo. Então, a gente não consegue ter essa visão muito clara aqui dentro do estudo, mas é algo para se levar em consideração também, tá? Bom, pessoal, aqui eu vou trazer um slide que eu gostei bastante. Ele fala aí sobre uma estimativa da Greener, né, não baseado somente nos dados de quem eles entrevistaram, mas fazendo um paralelo aí com o mercado como um todo, né, tentando ter uma visão global. E, poxa, o que eles tiraram dessa foto, né, de estimativa de mercado? Primeiro que a gente tem aí mais de 7 GB na mesa, né, tanto em autoconsumo quanto em compartilhada. 41%, quase 42% disso é projeto em desenvolvimento. 1/3 disso é projeto que está em operação, né? E a gente tem 26% ali em construção. Então a gente consegue tirar alguns insights interessantes daqui. Primeiro, do que a galera está botando, né, movimentando de grana, tempo e energia aqui para desenvolver projeto, 1/3 está rodando. Então o que a gente vê hoje no mercado é 1/3 do bolo, tá? Isso aí praticamente para os próximos 2 anos, né? O que a gente está vendo agora é 1/3 da foto. Um ponto importante é, poxa, dos outros 2/3, a gente tem aí um peso muito grande dos projetos ainda em desenvolvimento, ainda tem muito projeto parado, porque um dos pontos aí eu acho que até são colocados dentro do estudo, né, como entraves, é justamente essa questão da conexão e também a questão do funding. Então a gente vê que tirar um projeto que está no Greenfield do papel não é tão simples, né, quanto parece. Então os desafios aí principalmente na parte de construção e na parte de funding, né,
estão sendo aí bem relevantes. Então, a maior dificuldade realmente de muitos players está sendo aí justamente em botar o projeto para rodar, executar. E a outra dificuldade, né, que eu acho que a gente vai absorver principalmente nos próximos 2 anos com mais projetos em operação é quem consegue administrar e gerir bem esses projetos, né? Então, quem consegue performar o AIM, quem consegue performar a usina. Então, eu acho que dali para frente os players que conseguirem performar, né, e não só executar, vão se diferenciar também dentro do mercado. Hoje, a execução, capacidade, né, de execução, tanto do ponto de vista financeiro quanto do ponto de vista de engenharia, são diferenciais, né? E no médio e longo prazo, eu acho que a capacidade de performar vai ser um grande diferencial, tá? Bom, relacionado a funding, né? Então, poxa, como que a galera tá erguendo grana desses projetos? Isso aqui eu acho que tem um paralelo bem interessante, né? A gente vê aí investidores como principal fatia, depois a gente vê capital próprio muito forte, e depois a gente vai ver a questão do financiamento bancário, né? Então, por que o financiamento bancário não consegue competir tanto no funding desses projetos? Esses projetos têm uma estruturação financeira muito forte por detrás. O intuito ali que movimenta muito dinheiro e investimento maior é justamente a rentabilidade, né? Ou seja, vou movimentar capital porque eu sei que aquele projeto vai me dar um retorno de investimento melhor do que a renda fixa, por exemplo. Então, vale a pena eu correr o risco de execução desse projeto? É um projeto de baixo risco de execução pelo ganho que ele me dá? Então, essa é a visão do investidor, né? E hoje o investidor tem ali uma Selic que está caindo. Então, poxa, ele precisa realmente buscar outras coisas que tragam uma rentabilidade melhor do que a renda fixa, né, puramente financeira. Então, a tendência é realmente aparecer cada vez mais, conforme a Selic vai caindo, aparecer mais investidor interessado. E do outro lado, né, por que o financiamento bancário não aparece tanto? O financiamento bancário eu acho que não aparece tanto, principalmente pelo custo da taxa de juros. Então, a gente tem a taxa Selic, mas a taxa bancária lá, comercial na ponta, ela hoje oscila ali entre 18% e 20% ao ano. Então, você quer financiar um projeto, primeiro que o banco financia até 70% do seu projeto, na melhor das hipóteses, com uma taxa de 18%, 20% ao ano. Então, se seu projeto não tem uma rentabilidade melhor do que 18%, 20% ao ano, dificilmente, né, o financiamento vai melhorar a condição de rentabilidade do seu projeto. Então, é um dinheiro caro. Então, por isso que a gente vê ele com uma participação relativamente baixa, né? Agora, obviamente, com principalmente linhas de crédito que estão vindo de iniciativas mais de esfera governamental, subsidiada para a transição energética. Então, talvez a gente comece a ver um capital bancário mais competitivo. E talvez esse cenário mude aí nos próximos 2 anos, principalmente no próximo ano, né? Agora, do outro lado também, Selic caindo, isso vai também incentivar investidores a tirarem dinheiro da renda fixa e tentarem buscar realmente formas de rentabilizar mais esse dinheiro num capital investido num projeto, por exemplo, de energia. Então, ter bons projetos que sejam rentáveis e principalmente seguros, ter um track record, isso vai facilitar também a captação com o investidor. E o investidor tende a ter um capital mais barato. Então, é mais interessante para quem estrutura esse projeto o custo do capital. Se o custo do capital do investidor é mais barato do que o do banco, naturalmente eu vou ter mais interesse em trazer um investidor do que fazer um financiamento, né? Além de que eu consigo trazer investidor para investir em 100% do projeto. O banco eu não vou conseguir fazer isso, eu vou ter que colocar capital próprio, né? Então acho que esses são alguns insights e movimentos que estão acontecendo também do ponto de vista de funding. Bom, o próximo tópico que a gente vai comentar aqui do estudo é relacionado à gestão de clientes, né? Então, principalmente aqui tem uma pergunta bem legal, que é, poxa, né? Dos que são proprietários de ativos de fato, né? Quem está fazendo gestão própria, daqueles que fazem uma gestão mista, parte é minha, parte é terceirizada, ou eu faço minha gestão full terceirizada, né? Então, da galera aqui de proprietário de ativo que eles entrevistaram, como que é realizada a gestão dos clientes deles? Então, o que a gente vê? Primeiro, 76% das empresas, elas vão tender a ter uma gestão própria ou mista, tá? Então, vão tentar fazer a própria gestão de créditos das suas usinas. A maior parte está tentando fazer uma operação verticalizada, tá? Do outro lado, a gente tem as empresas que estão focadas somente em fazer gestão, né? Em administrar plantas locadas, por exemplo, não querer ter ativos, né? Então, isso a gente vê que é menor parte, né? 1/4 aí do mercado acho que está focado nisso. E eles trazem um dado bem legal aqui, que é o seguinte, né? Da galera que está fazendo gestão própria, né, ou mista ali,
quem está fazendo isso com uma tecnologia própria e quem está fazendo isso com uma tecnologia terceirizada. É a primeira vez que a gente começa a ter tato desse tipo de informação, né? E aí eu acho que é legal a gente acompanhar a evolução disso. O que mostra pra gente hoje é que é meio a meio, metade está fazendo dentro de casa, metade já está terceirizando. E aí, será que o software terceirizado, ele vai ser nesse caso vencedor, uma solução mais competitiva no longo prazo? Pelo menos é o que a gente espera. Por quê? Porque ele tende a ser mais versátil, ele tende a funcionar em mais cenários, então ele tende a adaptar melhor a sua necessidade de mudança do negócio. Um software próprio, eu preciso ter muita escala para eu conseguir diluir o custo de desenvolvimento para ele ser uma solução viável para mim no longo prazo. E requer também que eu não tenha muitas mudanças. Se eu preciso mudar muito ao longo do tempo a minha operação, criar coisas novas, adaptar a regras de mercado, regulatórias, tributárias, etc., geralmente softwares terceiros vão ser mais ágeis em fornecer esse tipo de solução. Então eles vão ser mais adaptáveis às regras, a modelos de negócio, então eles vão ser bem mais flexíveis do ponto de vista operacional. Então a tendência aqui obviamente é, conforme todo mundo vai ganhando escala, o software terceiro ele também tem que se tornar, ele tem que ser uma solução competitiva no ganho de escala, né? Senão não vai ser viável também você terceirizar e isso ainda custar a mesma coisa que custaria um time interno de tecnologia. Então, acho que a grande vantagem aí dos softwares terceiros é a velocidade com que eles ampliam capilaridade e ganho de escala, eles tendem a reduzir pricing muito mais rápido do que você sozinho, ganhando escala sozinho. Então, estar junto de um software terceiro é também ter esse benefício da escala, né? Ele conseguir de fato levar uma solução mais barata, mais rápido do que você desenvolvendo somente com a sua carteira, tá bem? Então, acho que vale esse insight aí. Eles trouxeram aqui também algumas empresas provedoras aí de tecnologia. Fico muito feliz aí em colocar a Vatio aí como uma das principais empresas provedoras de tecnologia no mercado hoje. Então, a Vatio ela busca também trazer realmente uma solução flexível, adaptativa, que faça sentido para quem vai precisar ter flexibilidade operacional. Bom, falando ainda um pouquinho sobre a gestão de clientes, né? Então, uma outra pergunta que eles fizeram é, poxa, e como é realizada a gestão dos clientes, né? Daqueles que não fazem gestão própria, que é misto ou terceiro, né? Então, seja 52%, aí metade, um pouco mais da metade das empresas, de certa forma, usam de empresas gestoras para fazerem a alocação dos seus ativos aí. E aí, ou seja, né, quem são essas empresas, né? Hoje a gente vê um pool muito grande de empresas trabalhando, né, nesse formato. Tem uma ressalva importante aqui, né, que a gente não consegue ver a foto disso, do que é realmente autoconsumo remoto e do que é compartilhado. Muito da gestão própria também é intrínseca ao autoconsumo remoto. Então eu tenho que fazer muitas vezes a gestão, uma carteira mais fechada e uma gestão mais simples. Agora, quando a gente vai para compartilhada, a gestão é bem mais complexa, né? Então a gente vê empresas realmente mais focadas em fazer isso. Então aqui é interessante ver o pool de empresas, como é grande o volume de empresas gestoras, né? Isso tende a aumentar exponencialmente nos próximos anos, porque ela precisa ter uma escala mínima para ela ser viável, né? Uma gestora ali ela precisa ter pelo menos um parque de 500 kW, 1 mega, para ela realmente já conseguir pagar os seus custos fixos, né? E conseguir ser uma operação sustentável do ponto de vista financeiro. Então, não precisa de um volume muito grande. Pelos 7 GB que a gente está vendo de mercado, né, é suficiente aí para alimentar praticamente 7.000 gestoras, né, se a gente fosse nivelar por baixo. Então, a gente consegue ter uma ordem de grandeza, por mais que tenham grandes players aí, que vão concentrar grandes volumes também desses projetos, também vai ser um mercado bem pulverizado na parte de baixa escala, né, ou seja, quem tem uma carteira menor de energia, é mais regionalizado, a gente vai ver muito mais players. Então é um mercado bem similar com o que a gente vê, por exemplo, de fibra ótica aqui no Brasil. Então grandes centros com grandes empresas, quanto mais interior a gente vê, né, mais a gente vê empresas pequenininhas, mais pulverizado o mercado. Tá bem? Bom, falando um pouquinho aqui agora sobre autoconsumo remoto, né, então eles trouxeram aqui uma visão mais de onde as empresas de autoconsumo remoto estão atuando, né? Então eles não trazem uma visão de volume, mas sim de capilaridade. Então a gente vê aí que o autoconsumo remoto, por incrível que pareça, está concentrado muito em Minas e São Paulo. E aí tem alguns porquês disso, né? O autoconsumo remoto ele é concentrado de fato aqui em Minas e São Paulo porque ele precisa de funcionar com consumidores que têm a mesma titularidade. Então é onde eu tenho mais massa de consumidores em larga escala
em termos de unidades consumidoras. Então, franquias, redes tendem a ser mais concentradas onde você tem mais pessoas morando. Então, aonde é mais densa a população, então, ou seja, São Paulo, Minas, Rio, por exemplo, então se você tem uma população maior, você necessariamente vai ter aí o modelo de autoconsumo remoto também sendo mais presente porque tem mais mercado. Existe também a questão da rentabilidade, né? Então a gente depois é um outro tema para a gente comentar a respeito da GD1, autoconsumo remoto, que realmente tinha uma condição de atratividade muito favorável, então ele realmente se desenvolveu aonde tinha muito mercado consumidor. Então São Paulo e Minas foram dois estados aí que realmente foram pioneiros em se desenvolver e desenvolveram muito forte mercado aí do autoconsumo, beleza? E aí eles trazem uma foto muito legal, né? Ou seja, quem está no autoconsumo remoto está vendendo o quê? Está vendendo economia travada na sua conta ou está vendendo uma usina alugada de fato, né? Ou seja, eu estou travando meu preço de locação inflacionado igual um aluguel. E o que a gente vê é que a maioria trava o desconto. Então, ou seja, eu vou travar o seu desconto ao longo do tempo e vou comprar essa briga. Mas também se a tarifa inflacionar 20%, eu sei que do outro lado o gerador também está vendo a receita dele inflacionar 20%, né? Então acompanha a inflação energética, é um modelo que de certa forma tem mais volatilidade, que a tarifa também pode encolher, mas ele está ali trabalhando hoje num cenário de mais risco, mais volatilidade, é onde a gente vê a maior parte dos players trabalhando, né? Ou seja, no autoconsumo remoto eu travo desconto e navego conforme a minha tarifa compensável ali. E a gente vê aí 1/3 do mercado de fato trabalhando o modelo de locação, que é definindo um price e um indexador. E não necessariamente o indexador é a tarifa de energia, né? Então, ou seja, traz um contrato muitas vezes mais interessante para quem quer fugir da inflação energética, é um modelo mais seguro. Então, às vezes você tem, talvez aqui nesse modelo, um desconto, né? Você acaba tendo uma volatilidade de desconto por parte, muitas vezes, do tomador, né? Do locador. Mas é um modelo onde você realmente não compra a inflação tarifária, a inflação energética. Né? Ou seja, eu estou basicamente travando um ativo aqui no longo prazo. Então acaba sendo uma operação de hedge que eu estou fazendo em energia. Né? Esse é o modelo basicamente de quem está aderindo nesse conceito. E aí o que a gente vê no autoconsumo remoto também é o desconto, a economia média ali que a gente está tendo. Né? Então são economias médias elevadas, né? A gente vê Minas aí praticamente nos 20% quase, São Paulo ali quase nos 15%. Então é um modelo que oferece mais economia média para o consumidor do que até inclusive a geração compartilhada, tá? Obviamente aqui a gente está olhando o espectro de GD1, são projetos em GD1, né? Bom, e os principais estados de atuação aqui agora falando das gestoras, né, de geração distribuída, então ou seja, majoritariamente compartilhada. Então essas gestoras aí já possuem mais de 280 mil consumidores, né, ou seja, das entrevistadas aqui, então é uma ótica legal. A gente já tem mais aí de 1 milhão de consumidores na geração distribuída recebendo créditos, né, na geração remota, né, tanto no autoconsumo quanto na compartilhada. Tem mais de 1 milhão de beneficiários aí que já recebem créditos, então eles entrevistaram em torno de aproximadamente 28% do mercado, né, então é uma amostra bem legal. E essa amostra ela prova aqui uma foto bem interessante, né? Onde essas empresas estão concentradas. Então, muito forte concentração em Minas, né? 1/3 das empresas estão concentradas em Minas aqui. Então, é onde a gente vê realmente uma concorrência maior, um mercado bem mais aquecido, bem mais disputado. A gente vai ver isso um pouquinho aqui abaixo, até com relação até ao desconto, né? Mas a gente vê alguns mercados destacando também, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco. Então são mercados, a gente está vendo um volume de gestoras também crescendo, né? Então são mercados que estão pontuando aí despontuando muito rápido, tá? Bom, dentro da geração compartilhada, eu acho que esse aqui para mim, é um dos slides mais legais aqui, tem muita informação nesse slide. Então, primeira informação super interessante, pessoal. 80%, né, das empresas entrevistadas que atuam com compartilhada, eles proporcionam ao consumidor, por meio de contrato de locação, uma oportunidade de economia. Então eles tendem a vender economia, né? E o que a gente vê aqui do modelo de venda de economia, né, o que é o modelo que o pessoal está praticando mais? É a economia baseada naquilo que é compensável da sua conta. Então, com base naquilo que eu compenso, eu vou te mostrar o quanto você pode de fato economizar. E aqui a gente tem uma foto bem
até preocupante ao meu ver, que é 30% das empresas, né, elas estão considerando também as parcelas não compensáveis para praticar a economia, para calcular a economia, ou seja, olha, você vai ter até 20% de desconto baseado na sua tarifa consumo, mas eu não compenso tudo da minha tarifa consumo, então eu não estou tendo os 20% de economia. Então é uma comunicação que gera, né, a gente já tem essa experiência até aqui na Vatio, ela gera muito badwill no pós-venda. O cliente fica muitas vezes insatisfeito, né? Então é um modelo talvez mais agressivo da comunicação de economia proporcionada de até X%, né? É mais agressivo, mas no pós-venda ele gera muita insatisfação também. Então essa é uma experiência vivida aqui pela gente já com os nossos clientes e é legal de trazer um pouco dessa visão, que 30% das empresas ainda estão trabalhando esse tipo de comunicação, né? Que de certa forma em algum momento vai gerar estresse lá para o consumidor. Então isso é ruim, né? Porque a imagem que o consumidor fica do mercado não é boa, né? Ele acha que o modelo não é justo, né? Ou seja, não funciona, não é compatível com a expectativa que se cria, né? Então é ruim. Bom, outras informações bem interessantes aqui. Economia média praticada, né? Então tem um ponto bem interessante aqui que a gente vê muito mais volatilidade de economia média praticada na compartilhada do que a gente via no alto consumo remoto. Isso se deve também a questões tributárias, né? Nem todos os estados têm incentivos tributários aí para compartilhada, assim como a gente vê no alto consumo remoto, que são muito mais estados que têm. Então aqui a gente vê mais essa amplitude de diferença de economia média observada, né? E tem um ponto importante que é o que a gente traz aqui, principalmente em Minas, que é, poxa, não é um estado onde deveria ter mais desconto, por exemplo, do que o Mato Grosso, que tem uma tarifa compensável mais alta, né? Então, poxa, o Mato Grosso tem uma tarifa quase 10% mais alta, compensável do que em Minas, na CEMIG, por exemplo, né? Acho que até 15% mais alta. Então, poxa, não faz sentido eu ter praticamente um desconto similar médio. Então a gente vê que em Minas, né, a gente está tendo um desconto agressivo aqui. Por quê? Porque como a gente viu, tem muita empresa concentrada, 1/3 das empresas gestoras estão lá. Então tem muito mais competição, tem muito mais energia disponível também, né? Então pressa para vender, principalmente na GD compartilhada a gente tem a necessidade de encher uma usina muito rápido. Então a pressa por encher usinas, ativos, né, para garantir a rentabilidade desses ativos, está gerando aí uma necessidade de comunicação, né, e de depreciação da venda muito elevada, né? Então a gente vê que o desconto no curto prazo está sendo muito alto. A expectativa e a tendência que a gente tem, uma vez normalizado a oferta de energia, estabilizado um pouco essa concorrência no mercado, esse desconto em Minas deve cair bastante, né? E um ponto importante aqui é boa parte do mercado que foi prospectado é um mercado que tem um ticket médio de consumo mais elevado, é um mercado comercial, você tem ali um varejo de médio porte, então você tem um cara que tem uma conta ali de média de 2.000, 3.000, 4.000 kWh mês, visto aí o residencial que tem um ticket médio de 200, 300, 400 kWh mês, né? Então é bem menor. Então, como a gente está vendo, né, é inclusive o próximo slide aqui, falando um pouquinho, né, da pessoa física entrando, né, esse pequeno consumidor entrando, os grandes consumidores, por eu ter menos cliente para encher uma usina, porque o consumo dele é maior, acaba que eu tenho um custo de gestão menor. Então é natural que eu dê um desconto maior quando eu tenho competição. Eu consigo dar mais desconto para um cliente que tem um ticket médio mais elevado. E foi o perfil de cliente, né, que basicamente veio aí sendo prospectado no mercado. Agora que a gente está vendo um movimento de prospectar consumidor de consumo mais baixo, né, bem mais baixo, 5, 10 vezes menor. Então, essa mudança drástica de perfil de consumidor também reflete uma mudança no desconto. O consumidor que tem um ticket médio mais baixo, eu tenho um custo de gestão mais alto e eu necessariamente vou dar menos desconto para ele, porque senão minha conta não fecha. Então, a expectativa é que um consumidor que tem um consumo médio menor vai ter menos desconto do que um consumidor com consumo médio maior. Então, poxa, um cara de 2, 3, 4 mil kWh mês vai sim ter na média mais desconto do que um consumidor ali de 200, 300, 400 kWh, tá? Obviamente que isso também vai depender de
competição, né? Ou seja, a estratégia dos players que estão em cada região. Eu vou focar no varejão PF, ou seja, trabalhar uma carteira com muito volume de clientes, com ticket médio muito baixo, né? Ou seja, eu vou visar a escala, ou eu vou trabalhar com uma carteira menor, que eu quero ter menos clientes, mais fechada, consumo médio mais alto, mas dando mais desconto, né? Quero vender mais a venda da economia de fato, quero levar mais benefícios para os meus consumidores. Então são estratégias diferentes, aí depende de cada região, do perfil de atuação também comercial de cada empresa, mas eu acho que vale a ressalva. E por último, acho que a informação bem interessante que esse slide traz aqui, também é uma informação acho que pioneira, é trazer a taxa média de erro de leitura das distribuidoras, ou seja, a taxa média de erro nas contas, no faturamento das contas que estão recebendo créditos. E esse aqui é uma informação muito importante, pessoal, porque isso reflete basicamente o custo de back-office que você vai ter na hora de fazer gestão, ou seja, quanto maior o índice de erro, maior volume de gente você tem que ter para ficar ligando para a distribuidora e pedindo, né, correção de fatura ou solicitando fatura que não veio. Então, a gente vê, por exemplo, em Minas, São Paulo, Rio, esse índice é muito mais elevado que no Mato Grosso. Então, poxa, o Mato Grosso tem várias condições favoráveis, aí, tanto é que a gente está vendo realmente diversos players lá no mercado crescendo muito rápido. Por quê? Porque realmente, poxa, a distribuidora tem um padrão de qualidade mais elevado, erra menos, é um mercado que tem uma tarifa compensável mais elevada, então, enfim, tem várias coisas que contribuem ali para uma melhor performance, né, e desenvolvimento realmente da geração compartilhada lá no Mato Grosso, tá bem? E bom, pessoal, por último aí, eu acho que uma informação muito legal do estudo foi eles trazerem os perfis do cliente de quem está trabalhando na GD compartilhada, né? E aí, acho que o principal insight é esse shift que a gente está vendo muito rápido aí em um ano, um shift de base de cliente PF sendo prospectado, né? Então, poxa, era 7% aí do perfil de cliente, pessoa física, residencial, hoje já é 16% na média. Então, poxa, é um crescimento aí de mais de 100%, né? Com esse perfil de consumidor. Então, é um dos consumidores aí mais demandados em termos de crescimento, né? E também em termos de relevância. Se a gente for olhar por perfil, hoje está no dos perfis mais tops. Por que o residencial está sendo um perfil muito demandado? Porque tem vários poréns ali, né? Uma pessoa física aderindo, a burocracia que envolve na adesão de uma pessoa física ao veículo jurídico é muito menor do que uma pessoa jurídica, por exemplo, que envolve muito mais documento e burocracia e tudo mais. Eu vou conseguir trabalhar um desconto menor na pessoa física, né? Porque ele tem um ticket médio mais baixo, então eu também me diferencio ali um pouco da concorrência. A maioria dos players que vendem desconto mais elevado não vão trabalhar com uma carteira PF de um ticket médio mais baixo, né? Então eu consigo nichar mais minha operação. Tem muito mais consumidor, é um mercado muito mais volumoso em termos de consumidor, então não falta consumidor, o custo de aquisição e de conversão é bem mais elevado, conversão bem mais elevada e um custo bem mais baixo, né? Então a tendência que a gente espera aqui é realmente, né, uma vez que se prove que pessoa física na compartilhada é um bom pagante, né, que eu acho que é uma informação que a gente não tem ainda, não foi provida pelo estudo, a gente ainda não tem dados disso mais macro, né, justamente com relação à inadimplência. Será que esse perfil é mais ou menos inadimplente do que o perfil PJ? Né? Então acho que essa é a pergunta que fica, e principalmente a gente tem aqui também a questão do prazo médio dos contratos. Então o pessoal está trabalhando aí basicamente fidelidade zero, né? Um prazo de permanência muito baixo, de até 6 meses, a maior parte de quem está na compartilhada, barreira de entrada, né, e de saída zerada, né? Então, ou seja, não vale a pena, talvez, pelo volume de consumidor, eu querer travar um consumidor por mais tempo, dando mais desconto para ele, por exemplo. Fecha um contrato de 5 anos comigo que eu te dou mais desconto. Talvez na pessoa física, aqui no varejão, na compartilhada, essa não seja a principal estratégia, porque eu tenho tanto consumidor que a reposição às vezes acaba sendo mais vantajosa do que dar mais desconto. Então mesmo que o consumidor não fica, né, eu trabalho uma esteira constante de prospecção e eu consigo repor ele num custo menor. Tá? Então acho que esses ficam aí os principais insights, né, que a gente tem de perspectiva, então, que fica acho que para o ano que vem, como insights aqui desse estudo. Poxa, algumas informações bem legais, pessoal. Primeiro, talvez a visão de estratégia do público consumidor residencial, né, com ticket médio mais baixo, realmente agora com uma presença de mais players de tecnologia, a gente vendo, né, a tecnologia ser mais presente com custo menor, mercado ganhando escala, talvez seja interessante, o custo de gestão talvez realmente seja mais baixo e vale a pena a estratégia de diversificar para um público pessoa física, mesmo tendo
volume de clientes muito maior. Então muda-se completamente a estrutura interna do gestor, né? Então tem que ter um back-office muito maior, atendimento, comercial, enfim, então, muda um pouco a estrutura, mas talvez sejam operações que tenham uma rentabilidade interessante, né? Então vale a pena se pensar. Eu acho que para quem está olhando o desenvolvimento de projetos, né, é realmente ir ali ficar no meio a meio, ou eu vou ter uma operação extremamente verticalizada, vou querer fazer tudo dentro de casa, ou seja, ter a minha gestora, vou comercializar, né, fazer a gestão da minha própria energia. Isso tem alguns ganhos, principalmente tributários, em ter uma operação bem verticalizada. Então, aonde a gente vê o mercado com uma margem de rentabilidade aí na GD2 mais apertada, talvez as operações mais verticais consigam ser mais eficientes, desde que eu consiga ganhar escala rápido, né? Ou seja, conseguir performar. E aí também eu acho que fica a deixa para quem está focando no mercado de gestão, de fato, né? O volume de energia que a gente tem aí para entrar é gigantesco, né? A gente só plugou 1/3 daquilo tudo que a gente tem para plugar. Então tem muita venda para ser feita, né? E a gente vê aí realmente um desespero grande pelo índice de desconto que está sendo dado nos mercados mais competitivos. A gente vê claramente a falta de times de vendas bem estruturados, porque um time de venda consegue vender com menos desconto, um time que performa bem. Então é realmente um olhar aí para a ponta de vendas, né? Para a ponta de querer realmente trazer o cliente para dentro, né? Máquinas que conseguem fazer captação e retenção de clientes aí vão ter uma oportunidade ainda gigantesca nos próximos 2 anos, né? Então acho que esses são os principais insights. Acho que o objetivo do nosso vídeo era tentar trazer um resumão, é muita informação, mas é um estudo bem completo, né? Faz uma lida com calma aí, principalmente para quem vai fazer planejamento estratégico nessa virada de ano. Eu acho que é um conteúdo extremamente rico e fértil, né, para boas estratégias. Então saiba absorver bem aí a informação. E é isso, pessoal. Nos vemos no nosso próximo vídeo e até breve. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like aqui para nós neste vídeo. Caso você queira conhecer mais sobre a GD compartilhada, siga o nosso canal, ative as notificações e fique por dentro dos novos conteúdos da Vatio. Caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre este tema, deixe aqui para nós nos comentários. Se você quer conhecer ainda mais sobre a GD compartilhada, confira aqui no link na descrição um conteúdo completo sobre o nosso curso da GD compartilhada ponta a ponta. E se você quer saber como a Vatio pode te ajudar, fale com um de nossos consultores acessando o link aqui também na descrição. Meu muito obrigado e nos vemos no nosso próximo vídeo. Até já!